5 cidades mais baratas para você morar aqui em Portugal. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Arnaldo, moro aqui em Portugal há caminho de 6 meses. E nesse canal eu compartilho as minhas experiências e as minhas trajetórias de um imigrante aqui em Portugal ou nos lugares que eu vou passando. E se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então já se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para não perder as próximas embarcações. É isso e bora pro vídeo. A primeira cidade é Coimbra. Coimbra é uma cidade que é considerada por médio porte dentro das cidades aqui de Portugal, né? Na maioria das cidades de Portugal, Coimbra é considerada como uma cidade de médio porte. E a média do custo de vida dos estudantes que moram em Coimbra varia de 500 euros em diante. Coimbra é uma das cidades que tem sido escolhida por alguns bons estudantes que vêm para cá, para Portugal, estudar, né? Então escolhem essa cidade por ser uma cidade tranquila, uma cidade perto de um rio com bastante coisas naturais e que permitem os seus moradores fazerem atividades ao ar livre, né? E por esse motivo muitos estudantes escolhem Coimbra também por ser um lugar muito calmo. E lá o custo de vida acaba sendo também um pouquinho em conta, né? Falando de uma forma em geral, comparando com os grandes centros das cidades. Lembrando que eu estou a fazer uma comparação, né, baseada em Lisboa, Porto, nos grandes centros das cidades. E querendo ou não, tem muita gente que mora em Coimbra, né? Acaba querendo ir para Coimbra porque o aluguel, o arrendamento acaba sendo um pouquinho em conta. Não só dizer que todos os lugares de Coimbra o arrendamento é barato, mas você encontra uma boa parte dos lugares de Coimbra com arrendamento em conta. Se você está pensando em vir para Portugal, então pesquise mais sobre Coimbra, né? Veja quais são os pontos, quais são as universidades que tem lá, porque por incrível que pareça também tem algumas boas universidades lá. Então você pesquisa mais sobre isso no Google, obviamente, e veja com pessoas também que moram lá, para poder então te dar um bom parecer dessa cidade. Olhando as imagens no Google, você pesquisando, você vai ver que a cidade é uma cidade calma, tranquila e muito linda. Então já coloca na sua lista aí, caso você esteja a procurar uma cidade para morar aqui em Portugal. E a segunda cidade é Aveiro. Aveiro é uma cidade que fica na região central do país, né, nesse caso de Portugal, e é predominante, né, pela população brasileira, ou seja, a maioria dos imigrantes que vêm cá, né, estão espalhados em todo lugar, obviamente, mas a Aveiro tem muitos, mas muitos brasileiros. Se você for um brasileiro que era tipo um lugar que tinha muitos brasileiros, Aveiro você vai encontrar bastante brasileiros também. E lá a qualidade de vida é boa, né? O custo de vida comparado com Coimbra e Aveiro, diria que é um pouquinho mais elevado, né? Por ser uma parte, uma região central, mas ainda assim, comparado com Lisboa, comparado com Porto e outras cidades, né, que podemos considerar cidades mais centrais, é possível sim encontrar também alguns arrendamentos baratos em Aveiro. Por exemplo, há pouco tempo, alguém me confirmou que conseguiu encontrar uma casa de 350 euros, né? Um T3 de 350 euros em Aveiro. Isso é possível, é só precisar pesquisar com calma no site que eu vou deixar aqui de a lista. Pesquisa Aveiro, vai pesquisando as cidades que eu for citando aqui e faça um filtro dos preços mais baratos até os preços mais caros e vai analisando qual das cidades você vai achar dos arrendamentos mais baratos. A questão é a pessoa saber pesquisar, saber procurar casas para arrendar. E muita gente também escolhe Aveiro por ser uma cidade muito linda, pequena, que os serviços funcionam super bem. E assim, tem muita coisa boa para você pesquisar sobre Aveiro. Dá um Google que você vai saber mais sobre essa cidade, que você vai conhecer um pouquinho mais da história dessa cidade, você vai perceber como é que essa cidade funciona, o clima dessa cidade, e com certeza você vai gostar. E a terceira cidade é Vila Real. Vila Real é uma cidade pequena também. Vila Real é uma cidade que está no norte de Portugal e a sua população é mais jovial, ou seja, tem uma atmosfera mais jovem e poliglota, porque muitos estudantes, muitos jovens vão lá estudar, né? Porque também lá tem universidades e os arrendamentos acabam sendo um pouquinho mais baratos, né? Acabam sendo um pouquinho mais em conta, porque é no norte e pouca gente mora no norte. Hoje em dia, devido ao fluxo migratório, então o norte já está começando a ficar um pouquinho cheio. Porém, no norte tem pouca gente ainda comparado às outras regiões centrais de Portugal. Quanto menor a população numa região, acabam sobrando um pouquinho de mais casas para serem arrendadas e não só. Os donos das casas acabam baixando um pouquinho mais porque não tem muita gente assim à procura. E hoje em dia já tem muita gente indo no norte para procura de casas para arrendar, para morar, mas ainda assim, comparado aos grandes centros, é possível encontrar sim arrendamentos com um valor mais econômico, um valor mais em conta no norte, nesse caso na Vila Real, nessa cidade que eu acabei de citar há pouco, e também uma cidade ideal para pessoas que pretendem estudar, como eu já havia dito.
Então dá uma pesquisada sobre essa cidade, Vila Real. É uma cidade um pouquinho mais fria, né? Por ser no norte, então o frio acaba dando um pouquinho mais. Então eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade, Vila Real. Dá um Google, dá uma pesquisada. Com certeza você vai gostar e você vai fazer uma comparação e vai conseguir ter uma base de qual das cidades você pretende ficar e de qual das cidades sai mais barato para morar aqui em Portugal. Caldas das Rainhas é uma das cidades que eu achei um pouquinho mais baratas no sentido do que é possível você encontrar um T1 por 270 euros, ou seja, é um preço que está barato comparado com os grandes centros, conforme havia dito. Nos grandes centros você vai encontrar um T1 por 800 euros, é possível sim 500, e assim é um valor muito alto. E Caldas da Rainha, nesse caso, você consegue encontrar um T1 por 270 euros. Você consegue encontrar essa informação no Google, que é verídica. E não só isso, Caldas da Rainha também tem bastante praias, tem bastante lugares para você conhecer, tem uma boa gastronomia. E o custo de vida lá, a qualidade de vida lá também é muito boa. Então, convido a conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade, Caldas da Rainha. E ela fica no distrito de Leiria. Trata-se de uma cidade pequena, mas com acesso fácil e as coisas lá estão bem localizadas. E querendo ou não, né, o custo de vida acaba sendo um pouquinho mais econômico em comparação com os grandes centros das cidades. E a quinta cidade é Castelo Branco, uma cidade muito escolhida pelos estudantes, né, aqui em Portugal também, porque é uma cidade com um preço muito econômico. Meu Deus, sério. Você também consegue encontrar T1 por 270 euros, 275, você consegue encontrar um T, é só procurar bem que você encontra sim. E o custo de vida lá é um custo bom, a cidade é muito bonita e assim, é possível você viver muito bem lá em Castelo Branco. É longe, né, dos grandes centros nesse caso, porém as coisas lá também funcionam, os hospitais, está tudo a funcionar, os transportes super funcionam também, né? Apesar de ser uma cidade distante, é possível você conseguir construir a sua vida lá e ter uma boa qualidade de vida. Tem muita gente que reclama que tem pouco emprego em Castelo Branco, né? Lá o custo de vida é mais econômico, mas segundo alguns estudos e algumas pesquisas, há emprego, mas o emprego comparado aos grandes centros das cidades é bem reduzido. Mas aparece sim emprego, ou seja, às vezes você pode acabar morando em Castelo Branco, gastando um pouquinho menos, né, com o custo de vida, com o teu arrendamento, e você vai ter que ter um transporte próprio, ou você vai acabar gastando um pouquinho mais com o transporte. Mas no final de tudo, né, só de ter um aluguel num preço muito bom e você ter um transporte próprio, você vai conseguir juntar do seu dinheiro, você vai conseguir ter uma boa qualidade de vida, sim, e tudo é possível com uma boa gestão das suas finanças. E também por ser um lugar um pouquinho longe, uma das desvantagens que eu diria é, assim, se você tiver amigos, se você tiver familiares espalhados aqui em Portugal e você morar em Castelo Branco, por ser uma cidade longe, você vai ter que ficar um pouquinho longe dos seus familiares, dos seus amigos, porque a maioria dos nossos familiares e amigos às vezes acabam estando um pouquinho mais nos centros e Castelo Branco está um pouquinho longe. E às vezes você pode acabar se sentindo sozinho. Então, faça amizades, né? E procura se aproximar de pessoas que vão agregar algum valor na sua vida, porque nós somos seres sociais e precisamos nos socializar, porque assim Deus nos fez seres sociais, então nós precisamos nos socializar. Como somos imigrantes, não podemos nos sentir só, porque senão vem a depressão, vem a frustração e depois queremos desistir, então precisamos sempre de um ombro amigo. Então, saúde mental importa, se cuida. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você sabe que está fazendo essa pesquisa ou que está pensando em vir para Portugal e está a tentar entender qual das cidades vai lhe sair mais barata. E não esqueça também de acessar o site do idealista.pt, que vai te mostrar mais ou menos o valor, a média dos arrendamentos nessas regiões que eu expliquei para vocês ou que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.